estuda as Escrituras, não é verdade? Exato. Então aqui, sabe, fala, né, que o inferno também significa o lugar de que há fogo consumidor, né, ou geena, que nós já falamos, era lá naquele vale, né, que lá que as pessoas, né, eram queimadas, né, mas não era um lago de fogo, lá é porque era um contínuo, né, lixo que jogavam, né. Ali que fala que era um depósito de lixo, né? Era um depósito de lixo, De né, cadáveres, animais, né? de cadáver, de animais, né, e malfeitores, Isso. né, onde era consumido, havia ali fogo queimando continuamente, pois sempre colocavam mais material sujeito a queimar, né? Então eles ali jogavam direto, né? É porque enquanto existe matéria, o fogo está aceso, né? Enquanto existe o lixo, o fogo está queimando. Queimou todo o lixo, acabou o fogo. Acabou o fogo. Né? Então aqui o terceiro, né? O terceiro sentido de inferno né? Achamos em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Né? Então nós, lá em Pedro também fala, né? Capítulo 2, o verso 4, 2 Pedro, né? Isso. A palavra grega aqui empregada é tártaro. Veja bem, né? Lá, a palavra lá era no hebraico Hades, né? Isso. E Pedro, já lá em Pedro, no capítulo 2, verso 4, ele chamou o inferno de Tártaro. Tártaro. Né? Exatamente. A qual significa um lugar de trevas, onde os anjos maus estão, mas não com a ideia de fogo ou tormento. Então veja, Pedro, ele traduziu o inferno como Tártaro, mas não um lugar de tormento, né? Um lugar que as pessoas eram queimadas, não é verdade? Exato. Para Pedro não existia esse lugar, né? Tártaro era um lugar onde, né, que era trevas. Lugar de trevas. Trevas, né? É como você à noite, né? Você está no meio de uma mata, né? E não tem lamparina. Você ali está nas trevas. Exatamente. Você não consegue sair da mata, porque você não sabe para onde que você vai. Isso. Né? Entendeu? Então isso é o que Pedro achava, né? Esse aqui é o local dos anjos maus se encontram, né? Que nas trevas, né? É os anjos, o demônio que veio junto com Satanás, né? É verdade. Ali só é o ambiente deles. Então não tem nada a ver com o inferno. Não, tem nada a ver com o inferno. Nada a ver com o inferno. Aí nós temos aqui, né? Então perguntará alguém: o ímpio e o mal que já morreram não estão sofrendo agora? Pus aqui essa pergunta, né? Por exemplo, o que os nossos seguidores acham? Que os que morrem hoje, né, eles estão no tormento? Estão lá, sabe, sendo queimados? E aqui especificamente os ímpios, né? Os que morrem perdidos, por exemplo, né? Exatamente. Que já morreram e não estão sofrendo agora, né? Nós vamos responder. Vai ser bem claro, né, o que eu vou dizer aqui agora, né? Isso. Então perguntar a alguém: o ímpio e os maus que já morreram não estão sofrendo agora? Não, eles não estão sofrendo. Eles estão na sepultura esperando o dia do juízo final. Exatamente. Né? Todos os mortos, de acordo com as escrituras sagradas, estão na sepultura, dormindo. É o sono da morte, né? Eles estão ali dormindo. Ou seja, mesmo que a terra ele volte ao pó, porque lá em Gênesis nós lemos lá, a pessoa morre e depois ele volta ao pó, ele se transforma no pó. Isso. Mesmo que ele se transforma no pó, é como um sono. Exatamente. A morte é como um sono, eles estão dormindo, né? É um sono. Não tem nada ali na sepultura, né? Somente, sabe, que as pessoas colocam medo nas pessoas. Por isso que as pessoas hoje têm até medo de morrer. Porque pensa que não está salvo, né, e vai para o inferno ser queimado. Isso é estratégia, tática, né, usada, né? Controle da humanidade, né?
É verdade. Então eu quero dizer claramente para meus ouvintes, eu não tenho medo de morrer, porque da terra eu fui feito e torno a terra de novo. Sim. Né? E, Todos, né? e confio na palavra do Yeshua HaMashiach, né? E do seu Pai, o eterno Yahweh, que naquele dia, mesmo que eu se transforme em pó, em terra, né? Mas eles vão me ressuscitar e vai me colocar em Nova Jerusalém do jeitinho que eu estou aqui sentado hoje. Melhor, né? Porque a média diz que depois do ressuscitado, a média é 30 anos, né? A juventude volta. Volta, né? Juventude. Então, nós sabemos que está lá em Isaías, né? É. Então aqui fala, a sepultura, dormindo, nada sabe, nada sofre. Qualquer passagem bíblica que se refira ao castigo dos ímpios mediante ao fogo, estabelece com clareza que isso se realizará depois do juízo final e do fim do mundo. O dia da tribulação ainda está no futuro, e os ímpios não receberam o seu castigo. Antes que o juízo determine, eles serão reservados para o dia do juízo, para então serem castigados. Pedro, capítulo 2, o verso 29. Segundo Pedro, capítulo 2, o verso 29. Bom, se eles estão no castigo já, e estão queimando ali, estão ali já sendo destruídos, então o mentiroso aqui na história dos 6 ali atrás, das 6 pessoas ali atrás, então o mentiroso agora é Pedro. Não é verdade? Agora o mentiroso é Pedro. Só que eu vou ter uma opção aqui. Eu vou optar por Pedro. Parabéns, irmão Jorge. É isso aí mesmo. O que você acha? Eu acredito que eu vou optar por Pedro, porque Pedro, ele andou a vida toda, né, a vida toda junto com o Yeshua HaMashiach. E outra coisa, né? E ele foi ordenado a pregar para os gentios, né? E homens, então ele foi ensinado pelo Eterno. Homens, né? Que andou com Yeshua, né? Homens que aprendeu com o Yeshua HaMashiach, né? Então eu fico com Pedro. Eu também. Eu fico com Pedro, por quê? Porque o juízo final, né, ainda não terminou o julgamento no céu. Porque o nosso Salvador, ele está lá no santuário julgando, né? Quando ele acabar de julgar, ele vai descer à terra. Aí ele vai dar a sentença, tanto para os ímpios como para Satanás, lá na Nova Jerusalém, quando ela descer adornada. Então, você vê como que a Bíblia, ela esclarece, ela mesmo responde? Ela mesmo responde, né? Então, sabe, Pedro está certo, né? Todos os que morreram desde Adão, né, desde Adão, a primeira morte, eles estão esperando o juízo. Exatamente. E o juízo só vai vir após o milênio. Como é que o sujeito está queimando, né? Uns falam que está queimando, outros falam que está no céu. Olha o que Babilônia faz com a cabeça das pessoas, né? Mentirosos. Fala, igual esse dia morreu uma famosa, tá no céu lá com o anjinho lá com, né? A estrelinha no céu, tá lá, beleza, né? Irmão, sabe, que beleza se a pessoa morresse e fosse para o céu, sabe? Mas não passou por julgamento. Porque a pessoa morre, ele fica na sepultura, esperando o dia do julgamento, e o julgamento é a volta do Salvador. Exato. Né? E ainda tem uma coisa ainda, ele volta, né? Ressuscita o justo, né? Depois ele sobe ao céu novamente, né? Aí agora ele vai julgar os ímpios. Depois que ele tiver de julgar os ímpios, aí ele desce com a Nova Jerusalém, adornada no Monte das Oliveiras, e ali ele dá a sentença. Exato. Certo? Ali já não pode nada. Porque a sentença vem primeiro do que o julgamento, ou o julgamento vem primeiro? Tem que julgar primeiro, né, para poder sair da sentença, né? Então, irmão, aqui na terra é assim, o juiz primeiro julga, para depois dar sentença. Então ele vai julgar o justo, né? Agora ele está no santuário julgando os que vai ser salvo, né? E porque na volta dele, ele tem que voltar e buscar o quê? Aqueles que foi julgado e salvo.
Esse já está na Nova Jerusalém, né? Então aí ele vem, porque ele sabe já quem é o salvo, né? E ele vai chamar pelo nome, né? E vai arrebatar o salvo e vai voltar para o céu. Por quê? Paulo fala em Coríntios: não sabeis vós que hão de julgar os ímpios? Porque quem vai julgar os ímpios são os salvos. O salvo. Eles vão estar lá como jurado. É quem salvar, né? Vai estar lá no céu como jurado. Então, eu quero falar para vocês que eu amo muito, sabe, vocês que estão no nosso canal, né, e também todos aqueles que assistem o nosso canal. O nosso Eterno, o Yeshua HaMashiach, ele é justo, e o Pai também é justo. Então, os salvos, eles vão ser arrebatados vivo, como a Bíblia diz, né, levado ao céu. Agora ele assenta no tribunal, né, ali com o Salvador, né, e os anjos, né, e julga. Exatamente. Aí eles vão julgar quem? Os ímpios. Os ímpios. Né? Porque daí depois de 1000 anos a igreja desce com a Jerusalém adornada, posa no Monte das Oliveiras. Agora os justos que estão lá dentro da Jerusalém já julgaram os ímpios. Exatamente. Né? Porque, fazer meu quadradinho agora de novo, irmão. Eu gosto do quadradinho. Ó, meu quadradinho aqui. Dentro desse quadradinho está o santuário. Ele está no trono. Certo. E ali está o justo, né? Então ele fala, ó, vou pôr meu nome aqui, né? Mas que a graça do Eterno me cubra com o sangue dele, né? Então eu vou pôr meu nome, João, né? É chamado. Aí os anjos e os justos, né? Não sabem o pecado meu. Sabe? Não sabe. Ah, ele não sabe. Só o Eterno, né? Só o Filho, o Yeshua HaMashiach e o Eterno. Exato. Você entendeu como que funciona meu quadradinho? Eles não sabem meu pecado. Mas aí, o Salvador no trono, ao lado do Pai, né? E o irmão Jorge foi para o céu, arrebatado, está salvo. Aí vai falar assim, bom, João Messias, vai chamar meu nome. Ó, aqui consta no livro do registro, que ele pecou, né, ele pediu perdão. Aqui está que ele pecou de novo, pediu perdão. E agora aqui está que ele adulterou e ele não pediu perdão e ele está até hoje escondidinho. Até hoje ele não confessou esse pecado. Aí lá no céu, você vai estar lá, você vai falar assim, puxa vida, eu não sabia disso. Preguei com o irmão João do lado dele ali e agora ele não está aqui. Puxa, mas então ele cometeu esse pecado de adultério, ele cometeu uma morte e eu não sabia que ele tinha matado, e ele não pediu perdão, ele não se arrependeu, né? E aí você vai fazer o quê? Aí ele vai falar, ó, esse não ressuscitou. É porque nós precisamos reconhecer nossos pecados, né? Nossas falhas. Lógico, nós temos que pedir perdão todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Não tem como, né? Você querer... Eu quero dizer para vocês, irmão, sabe, eu sempre falo, não queira ser santo sem pecado nesse momento que nós estamos vivendo, porque nós dependemos do nosso intercessor, o nosso Salvador, né, o Yeshua HaMashiach. Por isso é que ele é o nosso intercessor. Exato. Né? Vamos confessar os nossos pecados, falar abertamente com o nosso Yeshua HaMashiach, né? Claro. Porque se você tiver um pecado, sabe, vai estar lá no livro da vida. Por isso é que o livro da vida, né, o livro da vida está lá, risca-se nome e toma-se nome. É por isso que o Messias está lá. Eu pequei, ou qualquer um que pecar, é só falar com ele que ele perdoa. Lógico, porque no juízo que nós estamos agora, está escrito, risca-se nome e toma-se nome. Está lá no Velho Testamento. Né? Não precisa você confessar para padre nem para pastor. Não. Você tem acesso ao nosso Yeshua aqui. Ele fala que só há um entre o céu e a terra, só ele. Ele que você pensa que ele perdoa. Ele é o juiz, ele e o Pai é juiz, né? E nós somos o que? Nada mais do que réu, né? E ele é o que? O nosso advogado.
Então, irmãos, dentro do meu quadradinho aqui, assim está o Pai no trono. Está Satanás como acusador. Né? O nosso Yeshua HaMashiach como nosso advogado. Né? E nós como réu. Exatamente. Esse é o julgamento do céu. Né? Nós somos réu. Né? O diabo é nosso acusador. E nosso Yeshua HaMashiach é o nosso advogado. Né? E o Pai é o juiz. Ele que dá a sentença. Né? Então não adianta a gente querer esconder os nossos pecados e não confessar, porque é o seguinte, ele vai estar no livro escrito. Não tem para fugir. Não tem por onde fugir. Né? Não tem. Então vamos para a apostila. Então nós temos aqui a primeira ressurreição, né? Os justos mortos ressuscitarão, né? 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, 16. Esta é a chamada primeira ressurreição, né? Apocalipse 20, o verso 6, né? Tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, né? Isso. A primeira é do justo e a segunda é dos ímpios, né? Os santos vivos serão transformados, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 52. Todos os justos serão levados ao céu, né? Na volta dele, né? Quando ele voltar, ele vai levar todos os justos para o céu. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Né? Quarta, os ímpios vivos serão destruídos e mortos pelo resplendor da manifestação do Yeshua HaMashiach. Né? Então veja bem, o justo sobe para o céu, né? Vivo, né? Para o julgamento, né? E os que são ímpios, na volta dele morrem, né? Então veja bem, o julgamento do ímpio é um, e o julgamento do santo é outro. É outro. Né? A primeira ressurreição é dos salvos, né? Dos salvos, né? E esta terra ficará desolada, vazia. Jeremias 4, capítulo 4, verso 23, o verso 26. Né? Então temos aqui o sexto, né? Satanás será preso. Essa é uma outra doutrina errada que os evangélicos narram e pregam por aí, né? Satanás, ele vai ficar amarrado aqui, né? Por 1000 anos. 1000 anos. Mas por que ele vai ficar amarrado? Porque não vai ter nenhum ser vivo. Porque o resplendor da glória do Eterno, do Yeshua HaMashiach, quando ele vier, né? Está lá em Tessalonicenses que todos os ímpios morrem. Exatamente. Todos os ímpios morrem. Se os ímpios morreu, né? E todos os seres humanos da terra, né? Todos os seres humanos da terra morreu. Né? Então, se eles morreram, né? Então aí eles vão ficar para o quê? A segunda ressurreição, né? Isso. Que vai ser no milênio, depois do milênio. Depois do milênio. Né? E aqui fala, né? A palavra abismo aqui vem do grego, né? Obessó, né? A mesma que descreve o estado caótico da terra, mencionada em Gênesis 1:2. Então a terra, ela volta a ser o que? Gênesis 1:2. Lá na terra o que tinha lá? Lá só parava as águas, né? Isso. Só tinha água, né? É isolado e vazio. Isso. Agora vai ter aqui na terra também a mesma coisa. As águas, né? E aonde não tem água é o solo, a terra. Por isso que fala que a terra, Jeremias falou, a terra vai ficar sem forma e vazia. Porque não vai ter ser humano aqui para Satanás atentar. Essa aqui também, aproveitando a oportunidade, também essa aqui, ela joga por terra também o pré-tribulacionismo, né? Realmente, sabe, esse tribulacionismo, né? que eles falam é pré-tribulacionismo, que o Salvador vai voltar, vai levar as pessoas para o céu, depois vai ficar aqui 1000 anos, né? Aí depois ele desce de novo, né, para salvar os que se arrependeram, né? Totalmente distorcido a palavra, né? Totalmente. Porque ele só vai voltar só uma vez. Uma vez.
sabe? Ele vai vir levar o justo, vai ter o julgamento, e depois dos 1000 anos ele desce, né, para dar a sentença já. Isso. Como é que os que vai ficar aqui vai ter uma chance de se arrepender? Pois é. Novamente. A Bíblia não narra isso. A Bíblia narra bem claro aqui, né, que ele vai vir, né, com o resplendor da glória dele, vai levar o salvo para o céu, né? Os ímpios vão ficar aqui na terra. Os mortos, né? Só mortos. Que eles estão aqui na terra, sabe? Eles vão ficar aqui na terra vivos? Não, com o resplendor da glória do Eterno, eles morrem. Morrem. Como é que eles vão ter chance de se arrepender? Aonde que está isso na Bíblia? Que eles vão ter chance de se arrepender? É que o esplendor da glória do nosso Eterno, quando vinha o nosso Salvador, morrem todos os seres humanos, todos os animais da terra. É porque a doutrina do pré-tribulacionismo, eles falam que a igreja não vai passar por a tribulação, né? Eles vão ser arrebatados, os salvos, e os ímpios vão ficar aqui na terra por 1000 anos aqui, sabe? Sofrendo, né? Mas vivo. Olha só. Mas a distorção. Irmão, deixa eu fazer meu quadradinho aqui de novo, irmão. Eu gosto do quadradinho, porque dentro do quadradinho aqui não tem o que o cara refugar, ou ele refutar. Isso. Você entendeu? Então veja bem, primeiro de tudo, que o homem ele só pode viver, quando muito, 70 anos e 80 canseira e enfado. Certo? O homem não foi feito para viver 1000 anos. Não foi? Como é que esse povo foi determinado pelo Eterno. Uns podem chegar até 120 anos. Mas a velhice, ela... Quer dizer, então, que as pessoas vão ficar... A velhice vai... o caba vai se tornar, então... Imortal até a vinda do Salvador no milênio. Olha o que o inimigo faz com a mente das pessoas, né? Olha, vou falar uma coisa. É uma doutrina... Me desculpe se alguém não gostar, mas eu vou falar. É uma doutrina satânica de Satanás, e esses que estão com essa doutrina são filhos dele. Filho de Satanás. E o pior, irmão, sabe o que é? Porque é uma doutrina satânica. Né? Sabe qual é que é o problema? É que você vê aí nas redes sociais, né, até canais de televisão, homens graduados, homens letrados teologicamente, são formados em teologia, mas por isso que eu falo, eu não acredito em teologia. Então, porque distorce e cria mentiras, né? É verdade. Então, o correto é o seguinte: o Salvador está aqui, Tessalonicenses, os textos, já li os textos, né? Apocalipse, né? Então, todos os textos aqui, né, que nós lemos e vamos ler mais, né, não dá nenhum ínfaro para que as pessoas vão ficar 1000 anos na terra. Não dá margem, né? E não tem como a pessoa viver 1000 anos na terra, que foi determinado pelo o nosso Yeshua HaMashiach e pelo Pai o Eterno, que o homem só poderá viver, na época de Noé, era 120 anos. O máximo, né? O máximo, né? Então, a determinação do Eterno é essa: o homem só poderá viver 120 anos. E hoje, entanto, que ninguém passa dos 120 anos. Verdade. Não é verdade? É verdade. Muito difícil, né? Então, vamos continuar aqui. A terra, porém, né, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo, né? Evidentemente, o acontecimento final, as convulsões da natureza mencionada em Apocalipse 16, 18 e 21, reduzirão a terra em um estado semelhante ao descrito em Gênesis 1, 2. Então a terra vai ficar caótica. Ela vai voltar ao que ela era, né? Vai voltar ao que era, sabe? Então não vai ter nenhum ser humano na terra. Não. Nenhum ser humano, né? Porque lá, quando o estado caótico da terra, Adão não estava lá. Exatamente. Adão só existiu depois, né? Que ele formou a terra, né? Isso. E o céu. Depois que ele formou o homem. Exatamente. Então Adão morreu e depois agora a terra volta ao estado caótico lá de Gênesis, ou seja, vazia e sem forma. Vazia e sem forma, né? Exatamente. Porque correto, irmão? Somente que vai ficar habitando nele somente o próprio Satanás, né? Ele Exatamente. Vai ficar nessa terra isolada. Então aqui vamos continuar. Durante os 1000 anos, ou 1 milênio,
Satanás não terá seres humanos para tentar. Lógico, né? Não vai ter ninguém vivo aqui na terra. Exato. Né? Vai estar tudo morto, né? Virar esterco, né? Como Jeremias diz, né? Para tentar, estarão presos por uma cadeia, né, de circunstância. Então ele vai ser preso por 1000 anos por circunstância, que não vai ter nenhum ser humano aqui na terra para ele atentar. Exato. Não é verdade? Ele vai atentar o quê? Aqui na terra nem mosquito vai ficar. Estado caótico, né? Nem mosquito vai ficar aqui na terra. Ele vai ficar aprisionado, né? Dentro de um planeta enorme, né? Porque não tem ninguém para tentar, né? E ele vai ficar questionando ele mesmo. Ele vai ficar, que nem tinha um pregador, né, que eu vi ele pregar uma vez, ele falava: Satanás é astuto e matuto. Ele fica matutando o que ele vai fazer. Só que agora com a terra caótica aqui, sem o ser humano, ele não vai ficar matutando e nem também coisa, ele vai ficar aqui desolado, né, isolado aqui, sabe, triste, porque ele sabe que o fim dele está chegando. Ele sabe. Ele vai ficar só alimentando cada vez mais o mal, né? Ele sabe, né? Ele vai ficar fazendo aqui uma astúcia de guerra. Isso. Para que lá em Jerusalém ele vai chamar, vai ressuscitar, né, o justo, né, que ele vem e ressuscita o justo e leva para o céu. Daí ele vai ressuscitar os ímpios no milênio, né? Isso. E ele vai sair ali convencendo todos os ímpios para tomar Jerusalém. Exatamente, né? Ele vai ficar 1000 anos matutando aqui como é que ele vai fazer para assaltar Jerusalém, né? Tomar Jerusalém. Só que ele vai cair, como eu falo, vai cair do cavalo, né? E vai ficar esborrachado aqui na terra, queimado, sabe? Vai virar pó. Vai virar pó. Né? Vamos virar a página? Vamos lá. Então aqui nós já sabemos, né? 1000 anos ele vai ficar no milênio, né? Isso. Agora aqui agora é bom, irmão. Eu gosto dessas passagens aqui, sabe? Vi também o trono, e neste, né, isso é no céu, né? Certo. Isso é no céu. João viu, né? Certo. João não falou, não, eu vi que parecia um trono, não sei se era um trono, não. Ele afirmou categoricamente, né? Ele foi arrebatado, né? Categoricamente, né? Vi também um trono, e neste assentaram aqueles ao qual foi dada a autoridade de julgar, que é o nosso Yeshua HaMashiach, né? Isso. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? Então aqui João está falando, né, que ele durante 1000 anos, né, no milênio os justos ocuparão, né, da obra do julgamento dos ímpios. Está vendo, irmão? Então o que acontece? Os justos vão para o céu, né? Depois lá no céu é montado o tribunal, o pai e o filho, e todos os que morreram em Cristo vão assentar com ele. Para quê? Para julgar os ímpios. Julgar os ímpios. Durante quanto tempo? 1000 anos. Exatamente. Né? Durante 1000 anos. Os 1000 anos, nós, né, pela graça e misericórdia do meu Yeshua HaMashiach, eu quero estar lá também, né? Porque sabe, irmão, não que eu sou um coagueta, né? Mas como eu tenho, acho que uns 30 e poucos anos que eu estudo a Bíblia, né? Correto. Então eu vejo que o povo na terra, sabe, eles não querem nada com a verdade. E sinto muito, irmãos, mas é poucos que querem a verdade. Muito. São bem pouquinho que querem a verdade. Eles querem mais a mentira, satisfazer os desejos de Satanás. O que queres é você vai num ambiente que você ouve o que você quer ouvir, né? Não vai te educar, não vai te repreender, não vai te mostrar o caminho, mostrar que você está certo, está errado. Então a pessoa não gosta disso. É verdade. Gosta de um ambiente, né, light, né, que você vai se onde tem diversão, né? Então vamos continuar, né? Aqui fala: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que haveis de julgar os próprios anjos? Esse anjo não é os anjos de Gabriel, não, viu?
Demônio, né? Esses são os demônios, anjo mau, né? Isso. Então, está lá em 1 Coríntios 6, o verso 2 e o verso 3. 1 Coríntios, né, o capítulo 6, o verso 2 e o verso 3. Então, os santos vão julgar os ímpios. Eles vão estar lá no céu, no milênio, julgando os ímpios. E agora nós vamos ver qual é o juízo e qual é a lei que eles vão estar lá para julgar. Isso. Porque se tem um julgamento, tem o juiz, tem o advogado, e tem as testemunhas, e tem os acusadores. E tem a lei. E tem uma lei. Ele vai julgar, o juiz vai julgar você pelo tribunal aqui na terra. Ele precisa de uma lei para te condenar. Por exemplo, não roubarás. Está na lei de Deus. Está nos 10 mandamentos. Está nos 10 mandamentos, né? Então o juiz vai perguntar: o que ele fez? O acusador vai falar: ele roubou. Então aí ele vai julgar. Ao ele julgar essa pessoa, ele vai dar uma sentença, ou 10 anos de cadeia, ou 30, ou 15, ou 1 ano de cadeia. Exato. Então ele deu a sentença. No julgamento de Cristo é a mesma coisa, com a diferença: quando ele julgar o ímpio vai ser destruído para sempre. Essa é a segunda morte. Essa é a segunda morte, né? Então aqui está o julgamento dos ímpios, né? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, que é os anjos maus, né? Isso. Juntamente com o eterno Yeshua HaMashiach, eles examinarão o relatório da vida de cada um, contido no livro do céu. Lá tem um livro. Sabe? Pois é, irmãos. São registros lá. Quem não estudou isso aqui ainda, né, eu quero dizer para você, sabe, nessa manhã, irmão Jorge, nem você nem eu, tudo está escrito lá. Exato. A caneta do anjo Gabriel, eu acredito que ela não falha. A caneta dele não falha. Não paga. Porque ele está aqui, né, para que tudo o relatório chegue perfeito diante do Eterno e do seu Filho amado. E quando ele lê o relatório, logicamente eles vão ter os anjos como testemunha. Exato. Eu não posso mentir, irmão. Gabriel vai falar assim: não, João, sabe? Você, irmão, não, você fez isso, isso e isso. Eu estava lá, eu vi. Como eu posso mentir com os anjos aqui agora, irmão? Os anjos estão aqui. Não tem como eu mentir. Se eu estou pregando essa mensagem, se ela não for verdadeira, eu estou perdido. Exato. Eu estou perdido. Se o que eu estou fazendo aqui não é verdade, é uma mentira, eu estou perdido. Porque o anjo Gabriel e seus anjos estão aqui. E o Salvador também, ele está. Ele é o Consolador, ele está em todo lugar. Está observando tudo. Né? Está observando, né? Então vamos lá, irmão. Juntamente com Cristo, né? O grande juiz, né? Eles examinarão o relatório da vida de cada um, contido no livro do céu. Apocalipse 20:15. Compará-lo-ão com o livro e o código da santa lei do Eterno. Então o Eterno tem um código e uma lei. Será que ele vai voltar atrás, irmão? Jamais, né? Ele vai voltar atrás do que ele disse? Ele nunca vai voltar atrás, irmão, né? Determinando a extensão do castigo, evidentemente julgarão também os anjos caídos. Tanto o julgamento no céu é das pessoas, como também os anjos caídos. Vai Exato. ser tudo junto. Exatamente. Entendeu? Porque quando ele voltar na segunda vinda dele, ele já vem para exterminar, né? Olha a importância do salvo, né? É agora, né, irmão? Importância. É agora, é nesse juízo agora, porque depois, aí vai ser julgado Satanás, só depois do milênio é que ele vai voltar e consumir com todos os seres humanos da terra, né? Porque não vai ter pessoas aqui na terra, vai ter só os anjos maus, né? Só eles que vão estar aqui na terra. Me veio na mente, assim, nós tratando aqui, falando na lei, né? É porque que hoje, né, o grande império religioso, né, que
isso engloba todas, né? A mãe e as filhas, né? Que formam a Babilônia do século XXI, atual. Ela está muito atual do que nunca, mais do que nunca, igual diz o outro, né? Por que o povo quer estar ali dentro? Por quê? Primeira coisa, o que os pais da igreja fizeram? Aboliram a lei. A lei não vale mais. Nós estamos na graça, não precisamos de lei. Então, quer dizer, você vai num lugar desse aí, você não vai sofrer pressão, né? A única coisa que eles vão te extorquir é o dízimo e as ofertas. E vocês vão te extorquir. É extorquimento. Agora eles não vão te... Não, aí você pode dar uma pecadinha aí, pode dar uma adulteradinha aí, ou dar uma roubadinha ali, mas depois o pai perdoa. Realmente ele perdoa, né? Mas essa pessoa, como a Bíblia fala, né? Ele tem que se arrepender e nunca mais cometer o mesmo pecado. Mas por que questão de tempo? Porque é senão confortável. Senão aí, sabe, ele está, como eu sempre, afrontando Deus vivo, afrontando o eterno, sabe, afrontando o seu filho. Mas isso mas isso, irmão, porque hoje a maior, assim, onde tem mais membros no mundo inteiro, é nessas Babilônias, na Babilônia. Por isso já chama Babilônia, né, irmão? Babilônia é Babilônia. Babilônia, ela não tem quantidade, não né? Tem lei. Ela não tem lei e não tem quantidade, né? São milhões e milhões e bilhões de pessoas que estão dentro de Babilônia. Né? Tipo, quando não tem lei, é essa bagunça que está aí. É verdade. É essa bagunça aí. Uhum. Então vamos lá, vamos continuar aqui na apostila, né? Completando os 1000 anos, Jerusalém celestiais será transferida para a terra, juntamente com o salvo. Apocalipse 21, verso 2. Os pés do Yeshua Hamashia posarão no Monte das Oliveiras, a qual se fenderá aquela região, será a capital do novo governo do Yeshua Hamashia. Zacarias 14, verso 4, verso 5. Então todos os ímpios, desde o princípio do mundo, ressuscitarão para receber o castigo merecido. Os justos estarão dentro da cidade e os ímpios do lado de fora dela. É a primeira ressurreição, né? Isso. Que a primeira ressurreição sobe o justo, né? E depois aí quando findar os 1000 anos, né? Aí ele volta para julgar os ímpios, né? Satanás e os ímpios, né? Isso. Voltando os ímpios à existência, né? Eles ressuscitam, né? Todos os ímpios ressuscitam. Satanás será solto pouco tempo, Apocalipse 23. A última parte, pois terá novamente pessoas para enganar. Aí ele volta à atividade. Então ele vai ficar preso, sabe, 1000 anos, porque ele não vai ter ninguém para tentar. Mas quando a Jerusalém baixar... Aí, quando a Jerusalém baixar, aí eles ressuscitam todos os ímpios. E aí ele vai sair para enganar as nações, achando que vai tomar Jerusalém. Aí ele vai ter serviço, né? Então aí ele volta a enganar todas aquelas pessoas, né? A atividade do mal, né? E sairá a seduzir as nações a fim de reuni-lo para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e situarão ao acampamento dos santos, a cidade querida desceu, porém o fogo do céu os consumiu. Está lá em capítulo 20 de Apocalipse, o verso 8, o verso 9. Né? Capítulo 20, o verso 8, o verso 9. Então, o que vai acontecer? Não é assim. Ele volta na primeira vinda, os salvos já são julgados e salvos. Porque o julgamento do salvo e do povo do eterno que vai ser salvo está sendo agora, desde 1844. Do salvo, né? Desde 1844, o juízo começou, certo? Certo. Então eles estão julgando os que vai ser salvo. Então, aí terminou o julgamento no céu, aí ele desce com a nova Jerusalém adornada, certo?
Agora, os salvos descem com ele. Né? Isso. Agora, os salvos estão dentro da Nova Jerusalém, ela desce adornada, posa no Monte das Oliveiras, né? Vira uma planície. Né? Correto. E agora ali eles sentam no trono. Eles sentam no trono, né? E todos os ímpios ressuscitam para ser julgados. Porque os santos têm que estar ali. Eles têm que estar ali. Isso. Porque eu e o Jorge, nós dois, não estamos pregando? Estão pregando. Então as pessoas que ouvem os vídeos, que estão ouvindo os vídeos, e eles estudam a Bíblia e vê que é uma verdade, mas não dá valor a essa verdade, eles vão ver nós lá. Eles vão estar lá e vai ver nós. Exatamente. Falar assim, nossa, mas eles estavam falando a verdade, olha lá, o Jorge e o João estão lá dentro. É. Porque todos os salvos, eles vão estar dentro de Jerusalém. Todo o ser do mundo que ressuscitar perdido vai ver eles lá. Esse é o nosso objetivo, né? E a gente estende essa salvação que o Eterno manda de seu Filho, levar, pregar a palavra a todos, porque a salvação é para todos, não é para alguns, não é para uns, os queridinhos, não tem queridinho para o Eterno. Né? Muitas vezes tem pessoas que se acham, né? Tem denominações, por exemplo, que ela acha que só tem salvação ali dentro, em outro lugar não tem salvação. Então isso aí é usurpar e querer que o Eterno seja exclusivismo deles. Não existe isso aí, né? O céu, o sol nasce para todos. O oxigênio que respiramos é todos que o Eterno dá. Ímpio, maus, bons, né? Então a oportunidade está sendo dada a todos, né? Só que nós verdade. não podemos deixar o cavalo encilado, cavalo de raça encilado passar. Se você não montar nele, você não vai conseguir montar mais depois. É verdade. Porque se você não caiu uma vez do cavalo, montou e caiu, já fica mais difícil você montar de novo. Do monto. Né? Então aqui, vamos continuar. Satanás moverá os seus anjos e as hostes dos ímpios, um último desesperado ataque contra o povo do Eterno, mas o fogo do céu desceu, né? A terra inteira será transformada num lago de fogo. Então agora nesse lago de fogo é que vai estar os ímpios. Aqui sim, né? Aí ele vai receber o castigo agora. No lago de fogo Isso eles vai vão ser, receber o castigo, né? Isso vai ser no tempo determinado pelo Eterno. Exatamente, porque ali está em Pedro 3,10. Então a pessoa que viveu no pecado a vida inteira, ele vai queimar até consumir tudo. Exato. Tipo, vamos falar assim, Até consumir. quanto tempo gasta para se queimar aí um corpo ali que hoje eles incineram, né? Muitas pessoas que morrem, que tem tradição na família, que é incinerada ali naquela fornalha. Ali vai gastar, vamos falar, vai queimar um corpo desse em torno de 15, 20 minutos. É o tempo. Acabou a matéria, acabou. Acabou a matéria e acabou. Uma pessoa vai queimar até virar cinza. Vira cinza. Na verdade, Fica só potezinho de cinza, né? só o pozinho da cinza lá. Então vamos aqui, irmão, para mais pular. Vamos dar uma pulada aqui, para a gente findar o vídeo. Para cima? Tá bom? Aqui fala sobre o sofrimento dos ímpios será eterno? É uma pergunta. Certo. O sofrimento dos ímpios será eterno? Nós vamos responder agora. Né? Exatamente. Na certa, as expressões das Escrituras pode dar a expressão de que o tormento dos ímpios não terá fim. Pode ser que a Escritura dá essa infra, né? De que o tormento dos ímpios, né? Ou seja, a morte deles não terá fim, né? Mas não vai ser assim. Não é. Então, referimos-nos à expressão para sempre, para todo sempre. E a palavra eterno que a Bíblia emprega com respeito ao castigo dos ímpios
temos também a expressão fogo que nunca se apaga, ao fogo extinguível, né? Tem todas essas palavras na Bíblia, né? Isso. Mas nós vamos ver o que significa elas, né? Vejamos o sentido elas dada nas Escrituras, para sempre, né? Então veja bem, fala lá nas Escrituras, fala que o fogo, né, vai extinguir e queimar para sempre, né? E é verdade. Agora nós vamos ver o que é para sempre, né? Para sempre, Onesísmo, servo de Fílimo, devia ser possuído por seu senhor para sempre. Está lá em Fílimo, né, o verso 15, né? Isso. O menino Samuel deveria permanecer no tabernáculo para sempre. 1 Samuel 1:22, né? Mas Onesísmo, ele ia servir Fílimo para sempre, não é verdade? Isso. Bom, mas como ele vai servir ele para sempre? Até o dia que ele morresse. Quando ele morreu, ele não poderia mais servir ele. Exato. Então, o para sempre ali era enquanto ele vivesse. Existisse, né? Enquanto ele vivesse, né? Enquanto ele estava vivo, ele ia servir ele, Onesísmo, não é verdade? Exatamente. Mas, por exemplo, ninguém passa de 120 anos, né? Que a Bíblia diz, Não né? passa. Tem uns que eu vi na internet aí que tinha 135 anos. É raridade. Né? É raridade, né? Mas de qualquer jeito, né, se ele fosse escravo e servindo uma pessoa, quando ele morreu com 135 anos ou 130, acabou. Acabou a matéria. Acabou, ele já não, logicamente acabou, né, o prazo dele servir a pessoa, né? Isso. Então vamos aqui, para todo sempre. O castigo dos ímpios será para sempre? Ou pelo século do século, como diz Apocalipse, né? Isso. Capítulo 14, verso 11, 20, verso 10, né? Também a terra de Edom, ao sul da Palestina, seria queimada com fogo, cuja fumaça subiria para sempre. Ninguém passaria por Edom para todo sempre, né? Está lá em Isaías capítulo 34, verso 9, né? Entretanto, quem queira hoje, né, passar por Edom, no sentido em que a destruição do país seria completa seria a sua desolação por um determinado espaço de tempo, né? Então veja bem, quem passa por Edom hoje, você passando por lá, ela está pegando fogo até hoje? Não, né? Não, Edom foi destruído e não tá, hoje não tem nada lá, só tem a terra. Lá não tem fogo lá. O fogo eterno que fala ali, ele queimou ali até o determinado tempo, né? Enquanto O existia. fogo eterno queimou até enquanto havia material Exatamente. para queimar, né? Vamos lá agora em Mateus, né? O ímpio sofrerá a pena de fogo eterno, Mateus 25:41. Sidom e Gomorra também sofreram ação do fogo, né? Mas não tem nada queimando lá hoje, né? Já pode ir lá que nada está queimando lá, né? E for até a posta, por exemplo, dos que terão de sofrer numa pena, Judas, né? Capítulo 7, né? E foram, porém, totalmente destruídas, reduzida a cinza. Pedro 2, verso 6. Então, Sidom e Gomorra, aqueles ali, né, estava escrito lá e está escrito nas Escrituras que queimaria para sempre, né? As Escrituras narram sobre essas coisas que aconteceu no Velho Testamento para sempre, né? Mas narra no sentido de que até quando o fogo existir. Até quando existir matéria. Existir matéria, né? Exato. Aqui o Salvador vai falar também, né? Afirmar o Yeshua HaMashiach aqui, ele afirma, né? Falou do fogo a qual será lançado os ímpios, como fogo que nunca se apaga, né? Isso foi o Salvador que falou, né? Está lá em Marcos 9, 47, o verso 48. A Jerusalém foi queimada com fogo que nunca se apaga. Jeremias 17, 27. Mas a Nova Jerusalém não está queimando até hoje, Não. né?
ela foi destruída, queimada, até quando tinha materiais para queimar, né? A Jerusalém. Depois encerrou, né? Aí acabou a Nova Jerusalém, né? É a Jerusalém, né? É a Jerusalém. Não a nova. Não a nova não. A nova ainda não. Está no céu, né? Ainda não. A Jerusalém terrena, né? Isso. O sentido de fogo que não se apaga, o fogo que não se pode extinguir, que executa plenamente a sua obra destruidora. Então, o fogo que nunca se apaga, que é escrito nas Escrituras, é até queimar e destruir todo o elemento que está queimando, Isso. né? Exatamente. E aí acabou o fogo, né? Acabou o fogo. E aqui fala: o salário do pecado é a morte, não tormento sem fim. Olha, É verdade? Aqui já falou tudo. Lógico, aqui o texto é bem claro, né? O salário do pecado é a morte. Pronto. Morreu, né? Não A fala. terra foi enterrado, a terra consumiu, acabou. Não fala de fogo, né? Não fala de fogo, né? Aqui não fala de fogo no inferno. Aqui não, o texto bíblico não está falando Não tá. de fogo no Para inferno. você ver como é que a Bíblia, a Escritura, ela desmascara esses falsos ensinamentos, né? É lógico, aqui que o salário do pecado é a morte. Morreu, vai para a terra, vira um pó. Mas por que a Bíblia ela foi apreendida e ocultada há não sei quantos anos, né? Se você pegar o nosso tempo de hoje, nós estamos em 2021. Mas eu me lembro, quando eu era criança, não está com muito tempo, nas igrejas não tinha Bíblia, É verdade. né? Não estudavam a Bíblia, né? Não tinha E acesso. E a palavra do Salvador, que hoje eu mais apego, sabe, é que ele mesmo falou, né? Ele chegou e estava pregando para os discípulos, né? E ele falou assim, ó: cego não guia cego, ambos vão cair no buraco. Exatamente. Então eu aprendi isso e guardei no meu coração, sabe? O que está nas Escrituras, né? Que hoje, você lendo a João Ferreira de Almeida e outras Escrituras, você vai encontrar muito texto deturpado, texto que não tem no original. Por isso você tem que buscar no hebraico. Né? Tem que buscar no hebraico, né? Tem texto que não tem no original e está lá na Bíblia. Hoje tem muita escritura, muitas escrituras muito boas, né? Igual essa aí que você